A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Hoje, domingo 30 de janeiro de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, cujo tema neste trimestre é a supremacia das Escrituras. Na lição de hoje, lição de número 5, vamos estudar de como ler as Escrituras. E o texto bíblico para a nossa meditação está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos 26 a 30, que diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouvia que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo nesta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, pedindo da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, nos orienta. Abençoa, Senhor, o estudo da Tua Escritura Sagrada, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos que a Bíblia Sagrada, elas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Nós vemos no texto que lemos que Filipe, guiado por um anjo, foi ter com um eunuco etíope, superintendente da rainha de Candance. E ali o etíope estava lendo um trecho da Escritura. E não estava entendendo o que estava lendo. E Filipe aproveita a oportunidade e faz a pergunta: o senhor está entendendo o que está lendo? E nós vamos ver adiante que Filipe usa de um dos recursos que nós usamos para o estudo da Escritura, que se chama hermenêutica. Nós vamos ver basicamente, na lição de hoje, duas coisas: a exegese e a hermenêutica. Duas ferramentas que todo cristão deve conhecer para interpretar de maneira correta as Escrituras. A exegese
é sair para fora do texto, ou seja, analisar a língua original que as escrituras estão sendo escritas, para entender a mensagem bíblica. Eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo, mas que vai servir para você entender o que é a exegese. Vamos supor que em 1980 um escritor escreveu um livro e lá, entre outras coisas, relatando a conversa de dois jovens, ele escreve assim: bicho, saquei o que você disse. Se esse livro for achado há 1000 anos futuros, nós sabemos que, eu estou exagerando aqui, nós sabemos que daqui a 1000 anos Jesus já voltou, o planeta Terra já sofreu tremendas modificações. Mas só para ilustrar, daqui a 1000 anos, alguém encontra esse livrinho e lê lá: bicho, saquei o que você disse. Se a pessoa só procurar usar a língua portuguesa, ela vai ficar confusa, porque o texto fala de bicho. Bicho é um animal, nós sabemos, pode ser um leão, uma cabra, um cavalo, um cachorro, um gato. E saquei é um verbo usado muito para quando nós sacamos dinheiro. Então, o leitor daquele trecho do livro não vai entender, a não ser que ele vai buscar o significado daquelas palavras em 1980. E aí, se ele fizer uma busca histórica, ele vai descobrir que a palavra bicho era uma linguagem muito comum entre os jovens de chamar o amigo. E saquei não tem nada a ver com saque bancário, mas sim entendi o que você está dizendo. Então, a tradução correta seria: meu amigo, entendi o que você me disse. A Bíblia foi escrita num período antigo, durante 1600 anos. Então acontece muito esse tipo de coisa. As palavras precisam ser exegeticamente examinadas, porque elas tinham sentido no contexto muito próprio. Então aquele que estuda a Escritura, ele precisa entender esse contexto. Então, por exemplo, Jesus pede água para a mulher samaritana. Fazendo a exegese do texto, nós vemos que os judeus, Jesus era judeu, e ele estava ali com os seus discípulos, não falava com os samaritanos. E uma outra coisa que você percebe no contexto da época era que um homem não dirigia a sua palavra a uma mulher em público.
Então, fazendo a exegese desse texto, nós vemos que Jesus quis chocar os seus discípulos. Perdão. Mostrando que ele se dirigia ao inimigo. E que um dia o evangelho seria levado a toda a criatura, não era só para os judeus. E também quebra um preconceito em relação às mulheres ali, porque Jesus tem misericórdia daquela mulher samaritana. De uma maneira geral, fazendo a exegese do texto, nós podemos chegar à conclusão que o Evangelho é uma mensagem universal para todos os homens, independente de credo, de raça, de religião, para todas as mulheres. Um outro texto fala sobre um agricultor, uma parábola que Jesus conta do semeador e fala assim, porque o semeador semeia à beira do caminho em solo rochoso. E aí surgiu uma pergunta, por que o semeador semeia à beira do caminho em solo rochoso? Fazendo uma exegese do texto, nós vemos que aquele que cultivava a terra, ele não desperdiçava a semente, era uma coisa muito preciosa naquele tempo, ainda é hoje. E evidentemente que um bom semeador não vai desperdiçar suas sementes jogando em uma terra pedregosa. Então, por que aqui esse semeador, que nós entendemos como a pessoa de Jesus, joga semente em solo rochoso? A mesma situação com a mulher samaritana. Jesus veio para todos, ou seja, você que semeia a palavra de Deus, você semeie para todos. Não procure só semear onde dá fruto. Semeie até para, pregue a palavra até para corações duros. Porque diz a palavra de Deus que se não servir para a salvação, serve para a condenação. Essas pessoas que receberam a palavra em solo rochoso, um dia estarão diante do julgamento final, e para elas vai ser demonstrado que o Evangelho foi pregado e que elas não o receberam. Então, com a exegese, ou seja, um estudo dessa passagem, percebemos algumas coisas e podemos trazer uma mensagem correta da palavra de Deus. Tem lá a parábola das virgens, por exemplo. Fazendo uma exegese do texto, nós podemos identificar primeiro quais são as tarefas das 10 virgens. Eu deixo essa lição de casa para vocês. Amine, procure na Bíblia, procure em livros auxiliares, na internet, quais eram as tarefas das 10 virgens.
E por que 5 não tinham azeite? Elas são chamadas de imprudentes. Então, ali, uma mensagem clara de Jesus, quando estudamos o texto, que muitos servos de Deus estão desatentos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e podem ser surpreendidos, estando completamente despreparados para o arrebatamento do Senhor. A exegese do texto ajuda a gente a extrair essas verdades. É claro que sempre em oração, pedindo para o Espírito Santo clarear a sua mente para o entendimento dessas coisas. Falei também que nós íamos estudar uma outra palavra, um outro recurso, uma outra ferramenta, além da exegese, que é a hermenêutica. A hermenêutica é uma ferramenta em que se chega à conclusão que a Bíblia explica-se a si mesma. Esse texto que nós lemos de Isaías, ou melhor dizendo, em Atos dos Apóstolos, de Filipe conversando com o eunuco etíope, fazendo uma exegese de eunuco. Eunuco era um castrado que, provavelmente um escravo que tinha essa situação para cuidar do harém do rei. Por isso tinha muitos eunucos naquele tempo. Mas nós vemos que esse eunuco ele sai da situação de escravidão e se torna um homem importante na Etiópia. Se nós continuássemos lendo Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 8, nos versos 32 e 34, nós veremos que diz assim: o lugar da escritura que li era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondeu o eunuco a Filipe e disse: rogo-te de quem diz o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então nós vemos aqui que o eunuco etíope era assim uma pessoa ainda, como diríamos, verdinho na escritura. Ele estava lendo um texto e ele queria uma interpretação daquele texto. Ele estava confuso. De quem era esse homem que o profeta Isaías estava falando? Ele estava falando dele mesmo ou de algum outro? E aí vem Filipe, que é um homem versado nas escrituras. Então, para você fazer hermenêutica do texto, você precisa conhecer as escrituras. E Filipe logo percebeu
que o trecho que o eunuco estava lendo era Isaías 53, versos 7 e 8, onde Isaías profetizava acerca do Messias, que como uma ovelha muda seria levado para o matadouro, falando acerca da prisão e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que, conhecedor da hermenêutica, Filipe explica as Escrituras com a própria Escritura, e partindo deste texto, ele mostra, revela a eunuco a pessoa do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, em humilhação, em sofrimento. Então, quando você explica a Escritura com a própria Escritura, você está usando esse recurso, essa ferramenta que é a hermenêutica. Vou dar um outro exemplo para você entender. Lá em Jonas 1,17, diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então nós vemos a história do profeta Jonas, que se recusava a ir a Nínive pregar o evangelho, tomou uma embarcação para Tarsis. Ali, depois de uma grande tempestade, ele é jogado na água pelos companheiros de viagem. Ele fica 3 dias e 3 noites nas entranhas de um grande peixe. Já pelo texto, fazendo uma exegese, não hermenêutica, uma exegese, nós vemos que foi o próprio Senhor que colocou Jonas naquela situação. Já é uma lição que podemos tirar. Mas fazendo a hermenêutica, ou seja, explicando o texto com outro texto da Escritura, nós vamos lá para Mateus 12, 39 e 40, que diz assim: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus, pregando, pediu um sinal. Jesus falou: olha, vocês são uma geração má e adúltera, pedem um sinal, porém não se dará outro sinal senão do profeta Jonas. Ou seja, eu, como Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, estarei 3 dias e 3 noites no seio da terra, sepultado. Jesus ressuscitou no 3º dia. Então, nós vemos uma ligação das duas passagens. Por que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia? Porque ele já tipificava a Cristo, que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí você pode se perguntar: por que 3 dias? O número 3 é muito significativo na Bíblia. Fala sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não vamos nos alongar aqui, mas você pode fazer um estudo sobre o número 3 na Bíblia. E você sempre
vai ter muita surpresa, porque a Bíblia se explica a si mesma, isso é hermenêutica. E nós ampliarmos o texto, vendo os detalhes culturais, linguísticos da sua época, em que o texto foi escrito, estaremos fazendo uma exegese. Que Deus possa ter abençoado você, que eu possa ter passado alguns subsídios para você se aprofundar nos estudos da Escritura Sagrada, porque Deus quer usar você nas suas mãos para levar uma mensagem realmente de acordo com o que diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por este período. Senhor, meu Deus, te damos graças por este período que passamos meditando na Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua infinita bondade, Senhor. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso espírito, para entendermos cada vez mais as Tuas palavras sagradas, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.